Vamos seguir então falando um pouquinho mais de autocompaixão. Então, um dos pesquisadores que mais tem desenvolvido essa teoria, né, em universidades, ele chegou a encontrar pessoalmente o Dalai Lama, e numa dessas conversas, o Dalai Lama perguntou para ele: por que vocês investem esses métodos científicos para descobrir e conhecer mais sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtornos? Por que vocês não usam esses mesmos métodos para explorar e entender melhor a compaixão, a bondade? E aí esse escritor ficou, esse cientista ficou com isso na cabeça, e foi a partir daí que ele foi desenvolvendo os estudos para identificar realmente os efeitos da compaixão e da bondade amorosa no bem-estar emocional. Então foi aí que tudo foi começando. E aí nesses estudos, eles descobriram que 80% das pessoas, elas são mais críticas consigo mesmas do que com os outros. Então elas são mais severas e rígidas consigo mesmas do que elas são com as pessoas que elas conhecem. Então imagina o quanto a gente joga pra gente mesmo um montão de críticas, um montão de julgamentos, a gente se compara, a gente se coloca pra baixo, né? E o quanto isso nos faz sentir mal. Quando a gente tem esse olhar que aponta o dedo, que julga, a gente se sente muito mal, obviamente. A gente não se sente apoiado, a gente se sente julgado, discriminado. E a gente joga isso para dentro da gente, para nosso mundo emocional, todos os dias quando a gente se porta dessa maneira, né? E um dos componentes da autocompaixão, além dessa coisa da bondade amorosa para dentro e para fora, é um senso de pertencimento. Porque todos os seres humanos são iguais, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, temos coisas a melhorar. Então, quando a gente às vezes acha que está acontecendo só com a gente se sente isolado, a gente sente que somos os únicos que temos esse problema, os únicos que temos essa dificuldade, que somos fracos, que somos isso, que somos aquilo. Mas quando a gente olha e vê que todo ser humano é imperfeito, todo ser humano tem fragilidades e tem muita coisa a melhorar, a gente se sente parte de um todo. E aí a gente se acolhe um pouquinho mais nessas nossas fragilidades e também aceita o outro melhor nessas fragilidades dele. E a gente se sente pertencente, a gente se sente conectado. E também a gente para com essa tendência de se comparar, porque todo mundo tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, isso é normal. E aí a gente se sentindo parte, a gente pertencendo, aumenta a nossa sensação de segurança e aí a gente consegue ser muito mais amável para dentro e para fora. Então esses são os aspectos importantes da gente falar sobre a compaixão. E por que ela foi unida ao mindfulness, né? Por que o mindfulness trouxe a compaixão e por que os estudos de compaixão tiveram que incluir também o mindfulness? Porque autoconsciência é importantíssimo para a gente identificar essas sensações, os nossos momentos difíceis, as nossas sensações desagradáveis, os nossos sofrimentos. Porque quando a gente para de fugir dos nossos sofrimentos, das nossas sensações desagradáveis, que é um dos ensinamentos do mindfulness, a gente se dá a oportunidade de curar isso. E aí você olha e pensa, bom, se eu tô passando por uma situação difícil, o que eu preciso agora é de apoio e não de julgamento. Né? Talvez o que eu precise agora é de um abraço de uma pessoa que eu ame e não de me isolar cada vez mais e ficar mais sozinho no meu canto. Então você fica mais consciente do que você sente e busca a solução necessária. Todo mundo aqui não sei se já viram um filme que se chama Divertidamente. Se quem não viu ainda, seria uma boa oportunidade, porque é uma aula de neurociência e sobre emoções. Então tem um personagem que é a tristeza. Então tem a menininha e ela só busca ajuda quando a tristeza aparece. Então quando a tristeza pode comandar um pouquinho a vida da menininha, é que a menininha entende que ela precisa buscar ajuda, que ela precisa contar para o pai e para a mãe o que está acontecendo. Quando ela estava evitando a tristeza, ela estava só seguindo a raiva e seguindo a alegria, ela não conseguia se conectar com o que ela de fato necessitava naquele momento. Então isso tem muito a ver com o que a gente falou na aula anterior, de a gente parar de fugir das nossas sensações desagradáveis, da gente acolher as nossas tristezas, acolher os nossos sofrimentos e dar um lugar, um espaço para analisar e ver o que ele está querendo nos dizer. E aí, com amabilidade, com cuidado e com carinho, a gente busca o que a gente necessita para curar isso que a gente está sentindo. E assim a gente se comporta com a gente e se comporta com quem está ao nosso lado também. Então, se eu tô consciente do meu sofrimento, eu não evito mais, eu me dou a chance de eu buscar o consolo que eu necessito.
Então é aceitar, sim, isso que eu tô sentindo é muito difícil, isso que eu tô sentindo é pesado, tá muito duro passar por isso, mas eu preciso de apoio, eu preciso de suporte, eu preciso me cuidar, eu preciso tirar um tempinho pra mim. E é então com essa autocompaixão, com essa bondade amorosa, quando a gente dirige pra gente e pra fora, que a gente consegue sentir esse bem-estar, essa sensação de conexão com todos.